você estendesse as suas mãos para que a gente possa abençoar a vida desse casal. Pai, aqui estão os teus filhos, escolhidos, Pai, separados por Ti. Que nessa noite, Pai, o Senhor visite os corações, que o Senhor venha derramando, Pai, uma porção dobrada. Pai, daquilo, Senhor, que tem, Deus, ardido no coração de Débora, Pai, e de Valdir. O Senhor conhece, Deus, os vossos corações. Por isso, em nome de Jesus, visita e dá, Pai, conforme o teu querer. Pai, que nessa noite o que vai ser ministrado aqui não seja, Pai, de Débora e de Valdir, mas que seja do céu, que seja do Espírito Santo de Deus. Pai, enche, Deus, os teus servos nessa noite. Pai, que em nome de Jesus sejam palavras, Senhor, que possam impactar, Deus, corações. Que, Deus, que os teus filhos escutem aquilo, Pai, que eles necessitam nessa noite. Por isso, Paizinho, mais uma vez te peço, derrama, Pai, bênção, Pai, sem medida sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Graça e paz, amada igreja, amém? Meu bem, vai sentar. Meu bem lindo, ontem completou meio século de bênção. Cala a boca, ele não quer que ninguém conte, eu só contei assim para a igreja toda. Mas é uma bênção na nossa vida. Queridos, a palavra do Senhor, ela diz algo muito importante, que eu quero que toque no coração de vocês nesse momento. Lá em Josué 24:15 diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diz isso para o teu coração, diz isso para a tua mente. Bate no peito com toda a força nesse momento e diz isso com toda a vontade no teu ser. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu quero ouvir bem forte. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus por isso. Eu sei que tudo que nós passamos, nós vivemos na nossa vida, tudo envolve a nossa família. E eu acho que o que mais desmorona na nossa vida é quando atinge a ela. Não é verdade? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre vivendo o amor e a honra de Deus em nossa família. A gente precisa viver a honra e o amor de Deus em nossa família. Por favor, abram vossas Bíblias em 1 João 4:18. 1 João 4:18. Primeiro João 4:18, ele diz o seguinte: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. A gente tem um segredo para o sucesso, para a vitória na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, que o Senhor sempre descreve na sua palavra. E a primeira delas que a gente vai estar conversando hoje é justamente isso, o amor. Quando a gente ama, a gente faz entregas, tem um desejo enorme de estar junto, de querer ouvir, de querer falar, de querer contar, de todas as formas a gente se relacionar, ou seja, praticar. Mas a gente precisa entender algo. O amor, ele não é um sentimento, algo que eu venho, sinto e acontece. Mas a gente precisa entender que o amor, ele é algo muito além do sentimento.
a gente costuma dizer que ele é uma atitude. Amar alguém é muito além do que um desejo. É uma atitude na sua vida. É eu decidir amar a quem eu desejo. É eu decidir. Então, eu preciso ter essa decisão. Eu quero minha família rendida aos pés do Senhor. Eu decido amar. Eu preciso ter atitude para fazer isso transformar. A gente aprendeu, durante algumas vezes o pastor Sidney já falou isso aqui algumas vezes, e na Bíblia ela fala várias vezes sobre os tipos de amor. A gente vê que a gente conhece o amor ágape, que é aquele amor total, aquele amor completo, aquele amor de Deus por nós, né? Ele deu seu filho por nós. Então, que amor é esse? Esse amor ágape, esse amor que a gente chama o amor perfeito, o amor incondicional. A gente vê também o que a gente chama de amor filos, que é aquele amor que a gente sente entre os amigos. E a palavra fala do amor fraternal, né? O amor entre os irmãos, esse amor que existe. A Bíblia também fala lá em Cantares sobre o amor eros, que é aquele amor, o amor sexual, o amor entre um homem e uma mulher. Mas hoje a gente vai conversar sobre um outro amor que a Bíblia fala, que é o amor estorge. É o amor entre família. É aquele amor entre os laços de sangue. É aquele amor que a gente adquire através desses laços. É um amor que brota, mas é um amor que precisa ser regado a todo momento, porque a gente precisa entender. A gente ama um filho de uma forma incondicional. Esse amor surge, mas a gente decide amar nosso esposo, permanecer, mesmo diante de lutas, mesmo diante de todas as dificuldades, a gente decide amar ao nosso esposo, ao nosso companheiro, à nossa família, aquela que o Senhor nos deu. Quantos aqui eu sei que desejam, de todo o coração, ter sua família rendida aos pés do Senhor? Eu sei que são muitas, né? Esse é um desejo que, com certeza, para quem convive na igreja, conhece a palavra do Senhor, conhece a verdadeira palavra, todas as promessas que o Senhor tem para a nossa vida, a gente entende que o amor é algo extremamente necessário. Mas junto com esse amor, a gente sabe que a gente precisa ter esse amor, mas a gente precisa, junto com ele, a gente precisa entender uma outra palavra super importante para a gente começar a falar, que é a honra. Não adianta eu amar se eu não honrar, né? O tema deste ano, a gente viu durante todo o ano, né, o tema da nossa igreja é a honra. Então, de que adianta eu honrar tudo no mundo e eu não honrar a minha família? Eu não consigo ter amor, eu não consigo entender que não exista um laço entrelaçado, o amor e a honra, eles não podem viver separados, né? Como é que eu vou dizer que eu amo alguém, que eu amo Valdir, que eu amo meu esposo, que eu amo minha família, e eu não honro minha família? Eu não consigo entender, não entra no meu entendimento isso na minha vida. A Bíblia, ela fala de honra de duas formas diferentes. No Velho Testamento, ela significa pesado. No Novo, ela significa apreço. E é o que a gente tem hoje, né? Aquele apreço, aquele cuidado, aquele amor. É alguém que a gente olha e tem uma admiração. Você consegue amar seu cônjuge, seus filhos, se você não admirá-lo? Eu acho que fica difícil. Esse amor, ele vai surgindo, mas junto com esse processo de honra. E desonra, o que é a desonra? É o oposto dessa honra. No momento em que eu não amo minha família, não tenho a atitude de guardar minha família, de preservar minha família, eu estou deixando de honrar. E a palavra do Senhor, ela é muito forte quando fala isso aí, nessas definições de honra e desonra. Nós vemos no mundo de hoje, a gente fala nas famílias contemporâneas, a gente percebe que a tecnologia, tudo que vem junto com ela, tem transformado
esse amor, essa honra na família tem começado a ser negligenciado. Ele tem começado a ser esquecido ou tratado de forma para segundo plano. E a gente só começa a dar o verdadeiro valor quando as tormentas vêm, quando a tempestade vem. Parece que a gente só é sacudido quando elas vêm de verdade. E aí a gente entende que a desonra é algo que vem entristecer o nosso coração. No momento que a gente começa a passar por toda essa tormenta, ela vem entristecer o nosso coração. E aí, nesses termos de honra, de desonra, de amor, existem princípios que toda família deve ter no seu lar. Toda família deve carregar. Se você quer amar, se você quer honrar a sua família, se você deseja verdadeiramente no teu coração honrar, amar tua família, se você não tem feito isso até hoje, até esse momento, porque eu creio que cada um que veio aqui hoje, Deus não te trouxe em vão, meu irmão, porque eu sei que a tua porção Ele vai te entregar. Ele pode não te entregar tudo que está aqui no culto hoje, mas com certeza a tua parte Ele vai te entregar, que Ele não trouxe ninguém, mas ninguém, porque cada banco que aqui se encontra, ele foi consagrado ao Senhor. Cada localzinho desse aqui, a gente consagra ao Senhor e pede que o Senhor não permita que ninguém saia daqui sem sua porção, tá? Então, se Deus te trouxe aqui, é porque Deus está cuidando de tua família. Ele quer te dizer isso. Está no deserto, está na tormenta, mas Ele está cuidando da tua família. Se você está aqui e ainda não tem tua família, Deus já está te ensinando como você deve tratar a sua família quando você tiver. E a gente precisa, nesse meio, entender que a atitude de amar a nossa família não deve partir dos outros. Primeiro tem que vir de mim. Não adianta eu desejar que o outro faça em mim. Eu tenho que fazer primeiro, para que eu assim possa conseguir conciliar. Não adianta eu esperar que o outro faça, que haja em mim. Então a gente vai estar pedindo hoje, durante todo esse culto, no teu coração: Senhor, me revela, Senhor, mostra, Senhor, trabalha em mim aquilo que tem desonrado a minha casa, o meu lar, a minha família, aquilo que tem feito com que o amor tenha sido esquecido, porque a gente precisa entender que o amor que a gente tem pela família, ele tem que ser igual àquele amor ágape, igual àquele amor incondicional que o Senhor tem por nós, porque essa família foi o Senhor que te deu, foi um projeto que Ele te entregou, o projeto primeiro dele, o maior projeto que Ele tem, Ele te entregou para cuidar. Então Ele quer que dentro da sua família, dentro do seu lar, exista esse amor ágape, esse amor incondicional, esse amor que, queridos, digo de toda certeza no meu coração, ele não acaba. Ah, mas eu não devo amar mais não, meu esposo ou minha esposa, ele já me magoou muito, mas já me maltratou muito. Mas o Senhor vai curar, o Senhor vai tratar. Se teu coração está ferido, você veio aqui hoje com esse coração de que teu cônjuge, teu companheiro, tua companheira te maltratou, não se preocupa não, que Deus está te colocando no deserto hoje somente para que você aprenda a caminhar. E Ele vai te trazer de volta para a bonança. Ele vai te trazer de volta toda a alegria. Ele vai restituir a tua casa e a tua família. Pode crer. Então, voltando aos princípios, existem cinco princípios críticos que são importantes para o sucesso da família. O primeiro deles: o plano de Deus é sempre melhor. É difícil a gente acreditar nisso. É fácil a gente acreditar que o plano de Deus é sempre melhor quando a gente está na bonança, né? Eita, Deus fiel, Deus bom, Deus maravilhoso. Mas quando a gente está lá no deserto: oh Deus, por que tu fizeste, Senhor, isso comigo? Deus, eu não mereço. Por que, Senhor? Por quê? Por quê? A gente não precisa perguntar o porquê. A gente precisa crer com toda a força que há no nosso ser, com toda a força de que nós temos um Deus lá no céu, que tem zelado, que tem cuidado de nós, que os planos dele são sempre
o melhor para a nossa vida. Então, esse é o primeiro princípio que a gente tem para poder ter sucesso na nossa família, mesmo quando a gente estiver no deserto. Eu preciso crer, eu preciso acreditar que o plano de Deus é sempre melhor para a minha vida. Esforçando-se para o ideal. Precisamos deixar a nossa família o mais próximo daquele ideal do que Deus quer para a nossa vida. Nós precisamos deixar nossa família o mais próximo daquilo que Deus quer, e esquecendo de olhar somente para as brechas. Eu lembro, um dia o pastor Sidney falou que ele dá sempre na aula de teologia, ele coloca num quadro branco e ele pergunta à turma: o que é isso aqui? Um quadro branco. Daqui a pouco ele vem e coloca um pontinho lá no canto. O que é isso aqui? Um pontinho preto. E o quadro deixou de ser branco? Nunca, né? E é isso que às vezes a gente permite que aconteça no nosso lar, né? Nosso esposo, suas esposas, às vezes tem momentos, os casais, as famílias, que passam por tempestades. E aí a gente começa a blasfemar, né? Eita, esse homem me dá um trabalho, esse homem não vale nada, eita, essa mulher é preguiçosa, essa mulher... Sim! E as outras coisas, o que é importante na sua vida? Será que ela só é preguiçosa? Será que ele só é alcoólatra? Será que ele só é aquele homem grosseiro? Ele não tem qualidades? Procura ver que ele tem qualidades muito maiores. Então esquece os defeitos e começa a tapar as brechas daquilo que é defeito. Esquece, deixa de olhar para ele, olha os seus defeitos e começa a tapar as brechas dos seus, que Deus vai cuidando e vai trabalhando na sua vida. O terceiro, ele diz que eu sou responsável por mim. A gente tem sempre esse dom de olhar o defeito que o outro faz, né? A gente nunca enxerga o eu. Quando eu e Valdir passamos por um deserto bem longo, as pessoas chegavam e vinham me dizer o tempo todo: ah, deixa ele, ah, ele não é assim, ah, ele não merece você, ah, ele isso, ah, ele aquilo. E você começa a ver. Depois de um tempo, quando a gente tem o Senhor verdadeiramente na nossa vida, sabe o que foi que eu entendi? Eu também permiti que ele se tornasse aquilo que eu acreditava que ele tinha se tornado. Ele não tinha se tornado sozinho. Eu tinha minha parcela de culpa também. A gente precisa entender que ninguém é ruim sozinho num relacionamento, num casamento, numa casa, numa família. Cada um tem sua parcela de culpa. Ninguém é 100% culpado. Ninguém é 100% santo. Cada um tem a sua contribuição. E eu preciso ver onde eu estou falhando e eu me tratar. E que da forma que eu trato e da maneira que Deus trabalha na minha vida, Ele possa ver como Deus tem trabalhado e Ele possa querer mudar também. Mas eu preciso cuidar primeiro de mim, olhar para mim, para aí sim eu poder olhar para os outros. E a última, ela diz: com Deus todas as coisas são possíveis. E é dessa forma. Com Ele todas, mas não são algumas, não são detalhes. Todas as coisas são possíveis. Então, esses são os 5 princípios que nós temos. Só que existem momentos que esses princípios são negligenciados na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E nós negligenciamos quando? Lá em 1 Pedro 3,7, ele diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Um princípio crítico para o crescimento espiritual de uma família, normalmente ele é negligenciado quando não há honra. Você tem honrado sua esposa? Você tem entendido que ela é a parte mais frágil da sua casa? Você tem honrado o seu esposo e tem entendido que ele é o sacerdote do seu lar? Ah, mas ele ainda
não compreendeu que ele é o sacerdote do seu lar. Mas Deus vai levantar. Sabe por quê? Porque no tempo certo, tudo vai acontecer. Se o teu sacerdote do teu lar não é teu esposo ainda, prostra teu joelho no chão, tome a posição, entrega ao Senhor a tua família, não desista, não deixa a tua família ir parada esperando que aconteça, que ele ainda vá ser o sacerdote do teu lar. Ele está dizendo que você tome a posição, coloque-se no lugar dele. Mas isso também, já que você entende a palavra do Senhor, a gente precisa entender que a mulher é a parte mais frágil, né? A gente vê, e a gente já viu alguns casos aqui acontecerem, de homens espetaculares aqui dentro da igreja, e lá em casa, homens cavalares, né? É difícil isso. Para o mundo, eu ser uma pessoa maravilhosa. Dentro do meu lar, eu não saber honrar aquilo que o Senhor me entregou para cuidar, para amar, para zelar, para ser o sacerdote. A gente precisa temer e entender que não adianta graça nenhuma do Senhor vai vir sobre a minha casa, sobre a minha vida, se eu não honrar a minha esposa, meus filhos, a minha família. Lá em Efésios 6, de 1 a 3, ele diz o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. Você tem honrado teu pai e tua mãe? Você acha que isso é besteira? Não preciso, já cresci, já tenho meu narizinho, meu peitinho de pavão. Eu lembro, tem uma época, acho que Leonardo com uns 13 anos, parece que menino nessa idade vai começando a botar um peitinho de pavão, né? E aí o pai tem um peito de pavão maior do que o dele. E aí a gente precisa entender. E ele começou a ficar, né? O pai falava ele queria dar duas. Falava e chegou uma hora, eu disse: Léo, vamos lá na palavra, vamos orar. E aí Deus deu a ele, na hora que ele abriu a Bíblia, Deus deu a ele essa palavra. Ele caiu em pranto. Manhã, nunca mais na minha vida eu vou dizer uma palavra com meu pai ou com a senhora, porque Deus me repreendeu, porque eu preciso honrar pai e mãe. E é assim que a gente tem que fazer. O pastor disse esses dias que mesmo quando a gente casa, a gente deixa pai e mãe. Mas em momento nenhum eu preciso deixar de honrar meu pai e minha mãe. Você, enquanto família, enquanto vida você tiver pai e mãe, honra ele. Mostra para ele o teu amor. Mostra para eles o valor que você tem pela vida deles. Já ganhou teu pai e tua mãe para Jesus? Já tentou mostrar a eles o quanto Deus é importante na tua vida? Mas mostra para eles que Deus pode ser importante na vida deles também. Porque eu sei que tem filhos aqui que os pais ainda não estão rendidos aos pés do Senhor. Então, trabalha no coração dos teus pais. Profetiza bênção sobre a vida deles. Honra a vida deles enquanto você tiver oportunidade. Porque a morte ela pode vir a qualquer instante, a qualquer momento. E eu dizer, perdi a oportunidade porque eu não consegui honrar meu pai e minha mãe. Aí vai ser tarde demais, meu irmão. Aproveita esse momento, se você ainda tem pai e mãe, e honra teu pai e tua mãe. Não é diferente nós honrarmos, como diz lá em Romanos 12, 10, uns aos outros com amor fraternal. Sabe por quê? Porque aqui dentro somos todos família. Nós costumamos dizer, todo canto que a gente vai, a gente diz família evangelizadora. E esse amor fraternal é esse carinho, esse cuidado com os irmãos. Eu digo às vezes assim, se eu não falar com algum irmão aqui, por favor me perdoe. É porque eu digo, eu sou meio abestalhada. E às vezes eu passo, aí olho, não falo, não é por nada, porque eu não conheça, não. É porque às vezes a pessoa, eu sou tão desatenta. Mas aí pode dizer, irmã, paz do Senhor, você já me conquistou. Tá? Existe esse momento, existe a necessidade desse amor fraternal. Hoje, de manhã, nós estávamos levando um pouco do nosso testemunho lá na primeira igreja batista em Delmiro, com a bênção do nosso pastor deixou
para a gente essa missão. Hoje de manhã nós estávamos lá e a gente sempre dizendo, o tempo todo onde a gente vai, a família evangelizadora manda um abraço para vocês, porque a gente tem esse carinho de entender que aqui somos uma família. Então, tenham também esse amor fraternal. Porque eu acredito que a gente aqui, praticamente todo mundo pode não conhecer de estar falando, mas a gente vê o rostinho e conhece. Cumprimenta teu irmão, encontra só aqui não, encontra na rua. Mostra esse amor que Deus tem colocado no teu coração. Toma essa atitude de amor por teu irmão. Às vezes a gente está lá do outro lado e olha um irmão, mulher, principalmente, que mulher é bem danada para isso. Percebe assim, diz, eita, aquele irmãozinho ali está com... Parece que não está bem. Chega junto dele, diz uma palavra de bênção para a vida dele, porque eu sei que se Deus está tocando o teu coração naquele momento, é porque aquele irmão de fato está precisando. Então libera uma palavra de bênção sobre a vida dele. Isso é mostrar o amor fraternal, porque às vezes naquele momento a tua palavra fez ele tomar uma decisão positiva na vida dele. Então tem cuidado com isso. Tem um estudo nos Estados Unidos, foi feito um estudo que diz que quais são os atos os 10 atos mais desonrosos para um lar. E aí eu vou ler assim bem rapidinho alguns aqui para a gente ver. Ignorar ou não considerar as opiniões, os conselhos ou as crenças de outras pessoas. É um ato desonroso. Envolver-se na televisão ou no jornal enquanto outra pessoa tenta se comunicar conosco. Ixi, isso é maravilhoso, né? Você querendo conversar com a pessoa e a pessoa na televisão. Agora não é muito televisão, é no celular, né? Você conversando, parecendo que é você e a parede. Fazer piadas sobre as fraquezas ou falhas de uma outra pessoa. Fazer ataques verbais regulares contra um amado. Criticar severamente, julgar, dar broncas sem carinho. Não dar a devida importância à família do cônjuge ou a outros parentes no seu planejamento e comunicação. Ignorar ou simplesmente não expressar gratidão por atos bons feitos para nós. Praticar hábitos de mau gosto em frente da família, mesmo quando pede para pararmos. Comprometer-nos exageradamente com outros projetos ou pessoas, de maneira que tudo fora do lar pareça ser mais importante que aquilo dentro do lar. Lutas pelo poder, que deixam uma pessoa se sentindo que é uma criança ou que está sendo severamente dominada. Falta de vontade de admitirmos que estamos errados ou de pedir perdão. Eu creio que nessas 10 alguém encaixou em alguma coisa que faça. Porque não adianta eu dizer, não, isso aqui eu tenho certeza, é Valdir que faz na minha vida. Não, eu não estou pedindo isso. Eu quero que nesses 10, o que é que eu tenho de errado nesses 10 aqui, que eu posso melhorar na minha vida, na minha casa, na minha família. Não olha o defeito do outro. Lembra que a gente leu dos princípios iniciais. Eu tenho que trabalhar primeiro em mim, para que eu possa trabalhar nos outros. Então, o que é que eu tenho feito de errado que pode estar desonrando o meu lar, que eu posso estar negligenciando o meu lar? E existem consequências muito graves na nossa casa, na nossa família, quando a gente negligencia qualquer um desses princípios, qualquer uma dessas atitudes que a gente negligencia, começam a ter causas graves. Elas podem começar como pequenas ações, como é aquela história da raposa pequenininha e as uvas, né? Ela é pequenininha, é uma pequena brecha, ela passa e você vai permitindo, porque ela é pequenininha, ela vai pegar pouca uva. Mas com o passar dos anos, os verões vão passando, as estações vão passando, essa raposa ela cresce. E a brecha para poder ela passar, para roubar as uvas, para roubar o teu celeiro, a brecha vai ser maior. E a gente não pode permitir que isso vá acontecendo na nossa casa, na nossa vida. E às vezes elas vão acontecendo de formas tão sutis que a gente não percebe
que esses princípios vão sendo perdidos no nosso lar. Ah, mas isso só acontece com as famílias que estão no mundo? Não, queridos, nós temos visto os lares aqui dentro da nossa igreja, dentro das igrejas, lares sendo desfeitos. Um tempo muito curto nós tivemos hoje lá em Delmira, eu acho que umas 4 pessoas vieram conversar conosco, contavam coisas assim que a gente olhava, meu Deus, uma família passa por isso ainda, não acredito. Tem famílias passando por um tormento desse, são famílias dentro da igreja que nasceram dentro do Evangelho. Sabe por quê? Porque permitiram que essas pequenas raposas fossem dando passagem. Permite uma vez e ela vai crescendo e ela vai tomando esse espaço. A Bíblia fala lá em Efésios 6:4, diz que não provoqueis vossos filhos a ira e não irriteis os vossos filhos. Certamente, a gente vê isso muito acontecer também no nosso lar. Não é só na relação conjugal de marido e mulher, mas a gente vê essa provocação acontecendo muito entre os nossos filhos. A gente quer, na intenção às vezes de proteger o nosso filho, a gente não está encontrando o caminho certo para falar com eles, né? É só um não, 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 isso não pode. E às vezes a gente não explica o porquê, né, desse caminho, de tentar mostrar a ele que a gente já passou por aquele caminho e eu não quero que você sinta, eu não quero que você sofra. Aí a gente só faz dizer, não, porque eu não quero, não, porque não dá certo e pronto, acabou-se. Não, não é dessa forma, porque a gente pode estar provocando a ira. Não, você não vai, eu não quero você com aqueles amigos. Sim, mas você não quer, por quê? Porque eu não quero. É dessa forma, a gente só vai fazer, sabe o quê? Igual como a gente fazia, ainda bem, Leozinho não está aqui hoje, não vai ouvir. Às vezes a gente fazia assim, mãe era danada, né? Mãe danada para dizer assim, eu não quero você namorando com fulano. Eita, aí a gente se apaixona. É tira e queda, já viu isso? Tem jeito, menina, dizer assim, não pode, parece que liga o pisca-alerta. É esse, tem que fazer. E aí, quando a gente amadurece, aí a gente entende, meu Deus, como meu pai e minha mãe estavam cuidando de mim. Aí sabe o que foi que eu entendi? Às vezes meu pai e minha mãe não orientaram da maneira certa. Só proibir vai levantar a ira do teu filho. Teu filho, nesse momento, está envolvido em algo ilícito, está envolvido em drogas, está envolvido com as bebidas, está envolvido com amigos, influências erradas. Mostra a ele o amor. Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que, quando a gente tinha um evento muito grande na nossa família, e essa pessoa fugiu de casa. Fugiu de casa por estar ciumada com o evento que tinha para o irmão. E ela fugiu. Fugiu com o namorado. Foi uma loucura, uma loucura, uma loucura. Eu vi essa família desesperada. E aí eu imaginei, eita, na hora que o pai e a mãe pegar, mas vai ser uma surra daquela, um castigo que nunca mais vai sair. Rodamos isso. Rodamos o mundo, quando de repente encontramos, descobrimos onde estava. Quando chega lá, eu já fiquei de olho, né? Eu fui também, que é curiosa, né? Mulher, bicho curioso. Quando chega lá, sabe quem levou a lapada e aprendeu com isso? Que o amor tem que ser superior a tudo isso, fui eu. Quando eu vi os pais dela chegarem e dizerem, filha, nós te amamos com um amor tão grande. Mesmo diante de você ter feito tudo isso, nós estamos aqui te pedindo perdão por não ter olhado para você. Nós queremos te dizer neste momento que você é um bem precioso na nossa vida, que você continua sendo a nossa amada, a nossa querida. Você errou, mas eu sei que agora, nós junto com você, vamos de joelhos pedir perdão a Deus por tudo de errado que fez. Gente, nunca esqueci isso na minha vida e guardei no meu coração. Essa menina nunca mais eu vi
ela cometeu um erro. Ela começou a tratar esses pais de uma forma tão impressionante, um cuidado, um zelo, um amor. Sabe por quê? Porque ela não foi repreendida no tapa e ela foi tratada no amor, porque ela não estava precisando de tapa naquele momento. Os pais puderam ver que ela precisava naquele momento era de amor. Ela fez aquilo, uma forma de chamar a atenção. E é isso que a gente precisa entender, a comunicação, a linguagem do amor, que a gente precisa trabalhar com cada um da nossa casa, da nossa família. Nós temos filhos, eu tenho só um, mas eu sei que a maneira que eu trato Valdina é a maneira que eu trato Leonardo. Eu preciso entender, quem tem mais de um filho sabe que cada um tem sua particularidade, tem o seu jeito, o seu carinho, sua maneira de ser e de agir. E eu preciso estar atento a isso, para que eu possa ter esse cuidado e não provocar a ira dos nossos filhos. Porque a gente vê, quem tem mais de um filho precisa ter esse cuidado, porque às vezes você pode dar mais atenção a um do que ao outro, e isso pode também levantar a ira do teu filho. E aí as consequências podem ser graves, e a gente precisa ter esse cuidado. Como nós podemos honrar o nosso lar? Primeira missão nossa. Como é que eu posso estar honrando, amando a minha família, honrando o meu lar? Querido, você precisa, se você ainda não fez isso, você precisa hoje decidir. Decida amar, decida honrar a sua família. Decida hoje que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Decida hoje que eu vou amar a minha família. Decida hoje que eu vou honrar o meu esposo. Decida hoje que eu vou honrar a minha esposa. Decida hoje que eu vou honrar os meus pais. Decida hoje a necessidade de honrar, de amar a sua família. E o segundo ponto, não adianta eu decidir se eu não agir. Não adianta de nada eu só tomar uma decisão, eu querer e eu ficar bem sentadinha. Pronto, já decidi, está decidido. Não adianta, eu preciso agir. Eu preciso mostrar para minha família, não por palavras, e sim por atitudes, que a partir desse momento que eu decidi honrar a minha família, amar a minha família, eu vou agir em favor da minha família, da minha casa, dos meus filhos, do meu pai, da minha mãe. Eu preciso agir para que eles vejam a mudança em mim. Não adianta eu falar se a mudança não for mostrada, tá? A gente consegue, a gente já viu várias pregações aqui, a gente sempre falando isso. Não adianta eu dizer, porque eu tenho que ser um testemunho vivo. Eu preciso mostrar quem eu sou, o que sou, nas minhas atitudes e não nas minhas palavras. Mas aí vocês poderiam perguntar: Débora, só que tem pessoas, meu marido, minha esposa, meu filho, ele não merece essa honra toda? Não é? Tem marido que a gente pensa assim, meu Deus, ou esposa, não está merecendo essa honra, não. Essa mulher está falando aí, mas não é para ele não, porque ele me dá trabalho, ela me dá trabalho, ela não me respeita, ele não me respeita. Meu filho não me respeita como mãe, como pai. Mas a Bíblia diz, abra aí a tua Bíblia, vamos abrir neste momento. Em 1 Pedro 2:17. Primeiro Pedro 2:17. Amém? Só a parte inicial. Tratai. Não ouvi. Tratai todos com honra. Deus está dizendo que é para tratar somente quem me trata bem? Tratai a todos
com honra. Se Ele não está te honrando, Deus não está dizendo que é para eu honrar só quem me honra. Deus está dizendo que nós devemos tratar todos com honra. Se teu esposo não está te respeitando, tua esposa não está te honrando, onde você estiver não tem te honrado, lembre-se que Deus pede que você trate com honra. Você tem que começar a tratar a todos com honra. E a gente precisa ver que Deus entregou seu Filho na cruz por nós. Nós não merecíamos e recebemos essa honra tão grande, né? Nós merecíamos aquele sacrifício todo, nós não merecíamos. E Ele nos honrou de forma tão espetacular. Nós não merecíamos e Ele tratou-nos dessa forma. Então, por que eu não posso honrar uma pessoa que não me trata com a forma que eu desejo? Mas eu preciso entender que no tempo certo ela vai germinar. Eu tenho que fazer a minha parte. No Velho Testamento, eu queria o Ministério de Louvor aqui, por favor. No Velho Testamento, muitas vezes, Deus permitiu que nós olhássemos pela janela das famílias, através da palavra que Ele deixou. A janela que a gente chama é porque a gente olha sempre de fora o que está acontecendo lá dentro, né? Que a gente costuma dizer, né? Que tem aquele ditado que sempre a grama do vizinho é sempre mais bonita do que a nossa, né? Porque a gente fica olhando de fora. E Deus permitiu que nós olhássemos na janela da família de Adão e Eva, de Noé, de Abraão, de Moisés, de Davi. E nós vimos nessas janelas, nós vemos famílias maravilhosas, famílias que foram honradas e famílias também que foram desonradas. E nós podemos perceber que nesse meio existiam famílias que, as que foram honradas, o Senhor honrou a vida delas, derramou bênçãos sem medida sobre a vida delas. Foram famílias prósperas. Mas nós vimos também famílias serem destruídas, como a família de Ló, no momento em que deixou de honrar, quando ele perdeu a sua esposa por desobediência. Então, a gente pôde contemplar dentro da palavra essas lições. E a gente precisa entender. Então, quando a gente tem essas lições na nossa vida, a gente já conhece e entende. Quando você faz algo errado, você não já sabe que faz errado? Você não sabe o que é errado? Que eu acho que todo mundo sabe. Se eu sei o que é errado, eu sei o que é certo, eu sei o que é bom, eu sei o que agrada a minha família, por que eu não faço? É difícil, não é? Eu sei o que é bom para a minha família, como eu sei também o que não é bom. Eu sei que se eu fizer algo que vai entristecer o coração do meu esposo, eu sei o que vai entristecer o coração dele. Então, por que eu vou fazer? Por prazer? Queridos, o prazer é momentâneo. E você pode destruir sua família, sua vida por um simples prazer. E eu garanto a vocês que não vale a pena. A dor que vai vir, que está por vir, pode ser muito maior do que esse prazer momentâneo. Então, se a tua carne está te chamando para esses prazeres momentâneos, querido, Deus é mais forte. O Deus que tu serve, o Deus que está aqui, o Deus que provê todas as coisas, Ele manda te dizer que você é mais forte do que essa carne. A tua família tem que ser mais forte do que essa carne. Você precisa entender que esse amor que Ele tem por nós é excepcional. E essas janelas, existem janelas também na nossa vida, na nossa família. E se a gente olhasse, a gente não, uma pessoa agora olhasse pela janela da tua família, o que era que essa pessoa ia ver? Fecha teus olhos nesse momento. O que essa pessoa ia ver se olhasse na janela da tua família? Pensa um pouco. Mais importante ainda, o que Deus vê quando olha na janela da tua família? O que Deus vê quando olha para você quanto pai,
enquanto mãe, enquanto filho, enquanto esposo, esposa. Ele vê amor, ele vê respeito, vê consideração, ele vê valorização, ele vê honra. Enquanto o ministério de louvor está cantando e depois a gente finaliza, a gente já está concluindo, conversa com teu pai, trabalha no teu coração. Senhor, me mostra, me revela como eu posso estar honrando o meu lar, como é que eu posso estar honrando a minha família, como é que eu posso estar trazendo à tona, Senhor Deus, restaurando, trazendo de volta esse amor, Senhor, porque eu quero a minha família rendida aos teus pés. Senhor, eu quero minha família no teu altar. Senhor, eu quero minha família próspera. Enquanto o ministério de louvor canta, conversa com o Pai neste momento. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a paz e o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Da graça, guardada nas asas de quem
Glória a Deus. Quando nós casamos na igreja batista, lindamente, um casamento lindo, um casamento perfeito, um casamento dos sonhos de toda mulher. Lindo, 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 lindo. Nosso casamento tinha violino, tinha um espetáculo. Mas a gente estava tão preocupado com todo o evento e não entendíamos também na época, porque eu costumo sempre dizer, nós tínhamos um Deus de ouvir falar. Quando passamos por todo aquele processo que eu já contei aqui, de tempestade, de tormentas, de deserto, que o Senhor nos trouxe de volta desse deserto, depois de 3 meses, nós voltamos para a nossa casa. Éramos eu, Valdir, Leozinho e o Senhor. Ele era quem faltava no meu lar. No momento em que ele entrou e veio junto com minha família, voltando para minha casa, a minha família recebeu honra e recebeu amor. Então, para que isso aconteça, tua família seja honrada, tua família seja tratada com amor, traz o Senhor para dentro dela. Não permita que no teu lar o Senhor não seja o centro dela. Lá em Isaías 43:19 diz, e é o que eu declaro para a vida de vocês hoje: eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês.